Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 5 de junho de 2026, Dia Mundial do Meio Ambiente. Boa noite a você, ouvinte de Porto Velho, Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Vilhena, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé e micro-regiões. Uma boa noite também à presidente do grupo, Gisele Maiolino Furtado. Eu sou Ibernon Nunes. E eu sou Beatriz Maciel e você confere agora os destaques de hoje. Nova rota aérea de cargas promete agilizar entregas entre Porto Velho e Campinas. Polícia Militar apreende mais de 270 quilos de drogas e prende 4 suspeitos em Ji-Paraná. E o jornal Rede Clube Cidade recebe Hildon Chaves para falar sobre o momento político de Rondônia, os desafios da gestão pública e os planos para as eleições de 2026. Participe, dê sua opinião pelo WhatsApp através do 69999819494 e siga nossas entrevistas também no nosso canal no YouTube. Se inscreva, compartilhe e comente Band FM Porto Velho. Começa agora mais uma edição do Jornal Rede Clube Cidade, ao vivo para todo o estado. Boa noite, o Jornal Rede Clube Cidade recebe hoje Hildon Chaves, empresário, ex-prefeito de Porto Velho, ex-promotor de justiça e ex-presidente da Associação Rondoniense de Municípios. Pois é, à frente da capital entre 2017 e 2024, Hildon comandou uma gestão marcada por obras de infraestrutura, investimentos em educação, regularização fundiária, modernização dos serviços públicos e agora estamos em um novo momento da vida política. Ele é apontado como um dos nomes que deve participar da disputa pelo governo de Rondônia em 2026. Hildon, bem-vindo ao Jornal Rede Clube Cidade mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Bia. Boa noite, Bernon. Boa noite. Prazer enorme, mais uma vez, estarmos aqui dialogando não só com Porto Velho, mas com praticamente todo o estado de Rondônia. Eu sei que esse é um dos programas apresentados por você e pela Bia de maior audiência de todo o rádio aqui do estado de Rondônia. A gente agradece, muito boa noite a todos que estão aqui, boa noite a minha amiga Edna Kobayashi, um tempão que não nos encontrávamos, correria do dia a dia. Você que está em casa também, no trânsito, nosso WhatsApp é o 69999819494. Hildon, já se passou mais de um ano desde o fim do seu segundo mandato na Prefeitura de Porto Velho. Quase um ano e meio, Bernon. Já pensou? Passa rápido o tempo, né? Às vezes, para quem está dentro, tem uma velocidade, para quem está fora, talvez seja diferente. Mas olhando com mais distância, o que o senhor considera ter sido o principal legado da sua gestão para a capital? Dois pilares que mudam de forma positiva ou negativa, se atendidos ou não, qualquer gestão em qualquer lugar do Brasil. Primeiro pilar, combate incessante à corrupção. Segundo pilar, Bia, uma gestão de qualidade. Não existe gestão que dê resultado se não houver combate à corrupção, e eu uso a expressão combate porque essa é a maior praga dos governos de uma forma geral. Pois é. Então ela tem que ser combatida diariamente. E gestão de qualidade. Eu tenho dito sempre, Bernon, que no momento pré-eleitoral, no momento eleitoral, Bia, eu imagino o seguinte, imagine que você, Bia, comprou um terreno e você resolveu construir uma casa. E você começa a contratar um construtor para construir a sua casa. A primeira pergunta que você vai fazer, que a Bia iria fazer, Bernon, é quantas casas você já fez para o construtor? Exatamente. É a mesma coisa quando nós estamos tratando de um momento eleitoral. Nós podemos errar, eu não vou usar errar, que seria uma palavra muito ruim. Nós imaginemos que nós não escolhemos os melhores representantes e não escolhemos bons representantes. Mas se ele for fraco, for ruim, se ele for um vereador, o estrago é pequeno. Se for um deputado estadual, o estrago também é pequeno. Se for um deputado federal, também o estrago é pequeno, porque são 500 e poucos. Se for um senador, também o estrago não é lá tão grande. Agora, nós não podemos errar
para prefeito, governador e presidente. Aí complica, né? Muitas vezes as pessoas falam, eu não gosto de política, eu não quero saber de política. Mas essas pessoas, e eu respeito o posicionamento delas, serão governadas por quem acompanha a política. Então, essa é a beleza da democracia. Ela é sempre, nem sempre nós elegemos os melhores, mas isso faz parte, isso é um amadurecimento do estado de Rondônia e do Brasil como um todo. Então, Ibernon, o que nós fizemos, e isso está provado, a nossa gestão à frente da Prefeitura de Porto Velho, aonde nós implantamos 820 quilômetros de asfalto, saímos de um parque de iluminação pública de 20 mil lâmpadas para 100 mil de LED de última qualidade. Entregamos a rodoviária, que é a rodoviária mais bonita do Brasil, em 1 ano e meio. Em 1 ano e meio, esse era o prazo, e 1 ano e meio nós entregamos a rodoviária, Bia. E é assim que deve ser. É assim que deve ser. Então, o que nós fizemos em Porto Velho, caracteriza, é isso que nós estamos fazendo. Essa é a... Olha, se um determinado município, de qualquer lugar do Brasil, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, alguma coisa está errada. Ou o gestor é ruim, é fraco, ou tem corrupção. Ou é ladrão e fraco ao mesmo tempo. As duas coisas. Isso é fato, não existe, não tem como fazer isso. Olha, Bia, não faltou dinheiro na minha gestão. Nós fizemos 820 quilômetros de asfalto. Isso é a distância de Porto Velho a Comodoro, no Mato Grosso. Então, isso é fato. E entreguei a Prefeitura de Porto Velho com muitos recursos, com muitas obras em andamento, com dinheiro em caixa, muito dinheiro em caixa, e tá tudo, é assim que deve ser. Às vezes, aqui e acolá, nós encontramos municípios, às vezes até que o prefeito renuncia o mandato, ele renuncia o mandato para buscar um outro mandato maior e deixa o município quebrado. Está errado. Isso não está certo. Então, a maior empresa de Rondônia é o governo de Rondônia. Nós estamos colocando o nosso nome à disposição da população de Rondônia. Uma parte de Rondônia talvez ainda não conheça Hildon Chaves, e isso é natural, mas há, às vezes, um bairrismo, de certa forma, e que, no nosso caso, eu entendo que isso não se aplica, porque o primeiro lugar, Bia, que eu morei foi em Vilhena. Morei em Vilhena como promotor de justiça. Eu trabalhei como promotor de justiça em Vilhena. Depois eu morei em Pimenta Bueno como promotor de justiça. Depois eu morei em Ariquemes também como promotor de justiça. Depois eu morei em Cacoal como promotor de justiça. E em vários municípios do estado de Rondônia empreendemos. Sim. Aí eu também sou cidadão candeiense. Nós temos uma fazenda em Candeias. Eu também sou cidadão de Guajará-Mirim, porque nós também temos negócio em Guajará-Mirim. Então, assim, nós vivemos o estado de Rondônia intensamente há 32 anos. Rondônia nos acolheu há 32 anos. E aqui hoje é o nosso lugar. E eu entendo e eu acredito piamente que nós podemos avançar muito mais. Rondônia cresce a níveis superiores aos outros estados, mas nós podemos avançar muito mais. Eu cito sempre, por exemplo, a cadeia do Tambaqui. O que nós fizemos para fomentar a cadeia do Tambaqui? Nós incorporamos um dia da semana para os 45 mil alunos da rede de Porto Velho, da rede educacional. Uma vez na semana eles comiam tambaqui. Eventualmente, chegando no governo do estado, vamos fomentar essa cadeia importantíssima, porque ali são 180 mil alunos. Vai faltar tambaqui.
Mas é isso que nós queremos, não que falte tambaqui, mas que o agro e principalmente as pequenas propriedades tenham uma performance melhor. Eu tenho dito sempre, Bia, que para se criar uma família de classe média, no agro, não no agro, mas nas pequenas propriedades rurais, na agricultura familiar, custa 30, 40 mil reais. Para fazer o quê? Implantar 1 hectare de café. 1 hectare, para quem não sabe exatamente o que é, são 10 mil metros quadrados, é o tamanho de uma quadra. Em uma quadra, essa família, depois de 2 anos do plantio, vai ter uma receita mensal de 8 a 10 mil reais, além daquela que ela já ofere atualmente. Então, essa pessoa se torna um classe média, quase um classe média alta. Essa pessoa consome produtos de valor agregado, de maior valor agregado no supermercado, carne, consome carro, consome educação, consome roupa, consome tudo isso. Então, com o fomento adequado, porque quem que se coloca na posição de pré-candidato a um governo de Estado tem que ter uma mente empreendedora. É o que nós fizemos ao longo da nossa vida, mesmo enquanto eu era promotor de justiça. A gente faz uma pausa, a gente vai voltar aí já conversando. Você que está ouvindo a gente de Porto Velho e Vilhena com o ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, é importante essa informação, eu não tinha se dado, ou seja, eu acho um investimento muito baixo para um retorno muito rápido, de 30 a 40 mil para deixar uma família já nesse nível. E posso te falar mais? Sim. Na Rural Show, tivemos uma reunião com a Sudan, Superintendência da Amazônia. Sim. Na Sudan, existem créditos de até 40 mil reais para agricultura familiar. Agora, alguém tem que ir buscar o Vernon. Tem que ter tá lá, senão fica tudo no Pará. Mas uma parte pertence a Rondônia. E tem gente que precisa disso. A gente volta já, Hildon. Agora são 18h16, Jornal Rede Clube Cidade ao vivo para todo o estado. Nosso WhatsApp é o 69999819494. Estamos apresentando... Voltamos a apresentar Jornal Rede Clube Cidade. Ao vivo são 18h21, ótima sexta-feira para você, seja muito bem-vindo de Porto Velho e Vilhena, nosso WhatsApp é o 69999819494, Beatriz. Quem está mandando participação para cá é só a presidente do grupo, Gisele Maria Furtado, está mandando um beijo, ela mande um beijo para o meu querido e futuro governador, estou aqui acompanhando, certamente se ela pudesse, estaria aqui ao seu lado, aqui, prestigiando essa entrevista. Mande um grande beijo e um abraço para a Gisele, por favor. Gisele é muito querida e uma grande comunicadora também. Tem gente aqui ansioso até mesmo para os embates. Inclusive, gente, reforço para vocês, mandem mensagens de texto via WhatsApp. Eu não consigo atender ligação de vocês aqui ao vivo durante a entrevista, tá? Tem uma participação aqui, da Ceissa Soares, ela do Residencial Cristal da Calama, diz que está muito ansiosa para os embates políticos de campanha junto ao Hildon Chaves, meu eterno prefeito e futuro governador de Rondônia, que está nessa rádio, que bacana, queria parabenizar e dizer que Porto Velho e todos os municípios precisam novamente da sua gestão urgente. Obrigado, Cissa. Tá certo, então. Vamos seguir aqui agora falando das perguntas, daqui a pouco tem mais participação. Eu queria falar de outro assunto que deixa o rondoniense, de modo geral, nervoso, que é a saúde. É uma das grandes preocupações, né? Todo mundo reclama com frequência. Nós temos um quadro aqui chamado Bronca Livre, e eu digo com tranquilidade que quando a gente fala em segurança e em saúde, a gente está pegando no calcanhar do rondoniense. Eu queria que você explicasse, né, para os rondonienses, depois da sua experiência à frente aí da maior prefeitura do estado, da nossa capital, o que precisa ser feito para melhorar o atendimento à população atualmente no estado de Rondônia? Existe uma questão chamada pactuação. Então, a responsabilidade da urgência e emergência, ela coube ao estado de Rondônia. Então, ela não é necessariamente responsabilidade, por exemplo, do atual prefeito de Porto Velho, o prefeito Léo Moraes. Não é. Então, isso aí hoje sempre esteve, desde a criação do Estado, sobre responsabilidade. As pessoas muitas vezes confundem, inclusive, os recursos da saúde são destinados para o governo do Estado nessa questão. Mas, vamos lá. Houve uma tentativa
da criação do tal do euro. Sim. Do euro. O euro não saiu do governo Confúcio, o euro não saiu no governo Marcos Rocha, não saiu, ninguém fez o tal do euro. Sim. Nós fizemos a rodoviária de Porto Velho em 1 ano e meio. Eu falei que ela duraria 1 ano e meio, a obra, e em 1 ano e meio, exatamente, nós entregamos essa obra. Inclusive aqui nesta bancada falamos sobre esse time, esse tempo, você falou várias Eu lembro que vezes. você no falou, jornal mas você de lá. tem certeza, prefeito? Exatamente. Você perguntou. Perguntei, Você tem, lembra, prefeito, tem certeza? Eu digo, tenho certeza que eu vou entregar no prazo de 1 ano e meio. Realmente. Então, eu estou dizendo agora, que primeiro, não vai ter Hospital Euro. Esse nome não deu certo. Vai ser Enterrar esse novo nome. João Paulo II. Nós vamos fazer o novo João Paulo II em 2 anos e meio. Em 2 anos e meio. E Bernão, Tá tudo gravado. Antes que você diga que eu não vou fazer, Não, eu não ia falar deixa eu te isso falar não. uma coisa. Pois não. A última tentativa, ela não foi possível, deu errado, por quê? E eu identifiquei isso, recebi informações e fui ao governador. E falei, governador, mas não foi o governador que fez essa modelagem. Foi o secretário de saúde da época, possivelmente o Fernando Máximo, ou alguém daquela época. Mas tudo bem. Falei, governador, o euro não vai sair com esse consórcio que vocês escolheram. Aí ele disse, mas por quê? Digo, por uma questão muito simples. O líder do consórcio já foi preso 4 vezes. Meu Deus. 4, Ibernão. Se fosse pelo menos 1 ou 2, mas 4 vezes. Aí não deu certo, não saiu. Então nós vamos fazer da forma correta, do jeito certo. Não se justifica, a única justificativa para não se fazer uma obra pública, só tem uma, se não tiver dinheiro. Mas ali não precisava de dinheiro, como também não vai precisar de dinheiro. É o sistema do BTS. É aquele sistema onde o particular constrói aquele equipamento público, seja isso também é usado na iniciativa privada também. Então, ele De dá forma manutenção, inteligente. ele cuida, etc. O Fórum de Porto Velho, por exemplo, aquele prédio enorme, que ficou pronto em 2 anos. Ali é um sistema de BTS. Então é a mesma coisa que nós vamos fazer, mas vamos fazer do jeito correto. E do jeito correto, em 2 anos e meio, esse hospital vai estar pronto. Eu aproveito para fazer uma pergunta complementar. Muito se discutiu à época a questão da administração desse hospital ser privatizada totalmente. O senhor defende esse modelo? Esse foi um dos erros, um dos equívocos daquela questão. Então foram feitos praticamente 2 processos separados. Tá? O ideal é um projeto só. Então, isso tudo, a tua pergunta, Bia, vai depender do momento, como é que vai ser, porque, por exemplo, nós temos, eu pretendo fazer algumas viagens pelo Brasil, porque assim eu acredito que ninguém tem a resposta pronta para todas as perguntas. E também a gente não precisa querer reinventar a roda. Claro. Vamos olhar o que está acontecendo. Né? Inclusive, na época, na prefeitura, o senhor trouxe, por exemplo, o modelo de telemedicina do Albert Einstein. Exatamente, né? É o que eu ia falar. Por exemplo, o Hospital de Urgência e Emergência de Salvador é gerido, a parte de trauma, que é a principal, a parte de trauma, é gerida pelo Albert Einstein. Então eu quero ir lá ver como é que faz isso. Sim. Então, se esse for o caminho, ok, nós temos que buscar o que é melhor para a população. Perfeito. Então isso, vamos ver o que está acontecendo. Ver a mesma coisa por exemplo, na segurança pública. Nós estamos com problemas enormes na segurança pública, são mais de 10, 12 anos sem fazer concurso. Nós não temos mais soldados na Polícia Militar. Então,
E a cada dia, eu me lembro que até na eleição passada, por exemplo, as primeiras demandas por ordem eram saúde e educação. Hoje é segurança em primeiro lugar. A segurança era em terceiro, quarto, quinto lugar, era a segurança. Então hoje há uma insegurança muito grande. E para isso nós precisamos fazer concurso. É imediato? Não sei, vai depender de como caso eu seja eleito. Você seja lá, quem for eleito, vai ter que ver como é que vai resolver essas situações. Agora, tem que usar tecnologia, tem que usar reconhecimento facial, tem tecnologia para tudo praticamente. Sim. Então, aí a gente roda e volta ao ponto onde nós começamos. Tudo é uma questão de gestão. Gestão de qualidade, gestão comprometida com a população e também o combate à corrupção. Porque, olha, se você junta safadeza com incompetência, aí o estrago é grande demais. Ou seja, recurso financeiro nunca foi o problema. Olha, eu cito 2 exemplos. O que nós fizemos em Porto Velho, nunca faltou, você nunca me viu chegar aqui em entrevista nenhuma dizer que não tem dinheiro. Os dinheiros públicos são suficientes para atender as demandas da população. Eu tenho certeza absoluta disso e cito como exemplo, além da Prefeitura de Porto Velho, na nossa gestão, e cito o que aconteceu em Jaru, na gestão do prefeito João Gonçalves. Jaru é outra cidade. Aquela cidade se transformou. Está linda, Jaru. Renasceu, né? E nunca faltou dinheiro em Jaru. Não tem faltado dinheiro também em Rolim de Moura, por exemplo. O Aldo Júlio está fazendo um trabalho extraordinário lá também. Então, assim, é isso. Dinheiro, se combater a corrupção e tiver gestão, dinheiro não vai faltar. Bom, então essa justificativa de que não tem recursos, isso é de incompetência, de falta de gestão, a gente acabou de confirmar isso aqui na fala do ex-prefeito Hildon Chaves. A gente volta em seguida, são 18h31. Voltamos a apresentar Jornal Rede Clube Cidade. Ao vivo nessa sexta, são 18h36, conversando com o ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves. Beatriz. Queria registrar a participação aqui do Juscelino de Ariquemes, que contou aqui, aproveitou a participação, né, que nós estávamos falando sobre saúde, das dores de quando ele precisou usar o João Paulo II. Diz que sofreu muito aqui quando precisou vir a Porto Velho, ele que é de Ariquemes. Tem também uma participação aqui, gente, do Leonildo Carvalho, do Recife. Manda um abraço, rumo à vitória. Eu nasci aí em Porto Velho, sou economista aqui de Recife, Grande Pernambuco. Hildon Chaves, você fez uma excelente gestão na Prefeitura de Porto Velho e é, se Deus quiser, meu futuro governador. E aí agora tem uma outra pergunta de um ouvinte aqui que não quis se identificar. Ele diz o seguinte: confiamos a saúde a um médico por 8 anos em Rondônia. Depois confiamos a segurança por mais 8 a um coronel da Polícia Militar. Não vimos melhorar nem a saúde e nem a segurança. O que o rondoniense precisa fazer agora? Colocar um promotor de justiça na gestão. Na gestão. Que geriu por 8 anos Porto Velho. Deu certo. Também empresário, né? Também empresário, né? E que deu certo, né? Deu certo. Muito bem. Tá certo, então. Pergunta respondida, hein? Pronto. Nos coloque que nós vamos dar um jeito, se Deus quiser. 18h37, Hildon também presidiu a Associação Rondoniense de Municípios e teve contato direto com prefeitos de todas as regiões do Brasil. Qual é o diagnóstico que o senhor faz hoje dos principais desafios enfrentados pelos municípios, Hildon? Os municípios maiores, eles têm acesso a recursos maiores. Eu acredito que nós vivemos um momento agora, eu tenho uma certa apreensão com relação a isso, que eu sempre falei, Bernon, que o município é o primo pobre da família. O Estado é aquele classe média bem colocado e o milionário é o governo federal. É o governo federal. Então, nós estamos agora num momento que a gente não sabe, eu não sei exatamente o que é que vai acontecer, nós estamos num momento de transição
desses novos marcos, etc., eu vejo com muita preocupação o fato do governo federal trazer para si praticamente toda a arrecadação dos municípios. Cito aqui um exemplo, o ISS, o Imposto sobre Serviços, por exemplo, ele agora vai estar na transição, ele vai passar a ser federal. Então, o governo arrecada e daí depois devolve para o... Eu pessoalmente não gosto disso, mas é uma situação que não nos cabe. Na prática, no que isso impacta, Hildon? Pode ter impactos, diminuição de receita e etc. Então, assim, é um momento que cada gestor, não é um momento do gestor fazer aventuras. Sim. Nós tivemos, eu sempre mantive, Bernon, muita cautela à frente da Prefeitura de Porto Velho. Então, nós sempre tivemos um colchão robusto de recursos. Então, por exemplo, nós tivemos uma crise enorme do transporte escolar. Naquele momento, nós tínhamos os recursos necessários e comprei 164 ônibus de uma vez só e pagamos à vista. A maior frota própria do Brasil é o da Prefeitura de Porto Velho, para o transporte bem escolar. Equipado. É porque, principalmente para os ouvintes das demais cidades, é importante entenderem que, por exemplo, apenas a educação de Porto Velho, ela tem 45 mil alunos. Então, é uma estrutura muito maior do que vários estados. O orçamento da educação de Porto Velho é semelhante a todo o orçamento de Ji-Paraná, por exemplo. Não, e diga-se de passagem, temos a maior área territorial, né? O que dificulta isso. O município de Porto Velho é maior que Alagoas, é maior que Sergipe. Então, quem administrou o município de Porto Velho e quem administra hoje, como o caso do prefeito Léo Moraes, é muito parecido com um governo. Um governo estadual. Geograficamente? Geograficamente é enorme. Então, assim, nós estamos dizendo que ao longo desses anos, Bia e Bernon, nós tivemos a responsabilidade de administrar o segundo maior orçamento do estado de Rondônia. E o que mais me orgulha mais é saber que ao final desses 8 anos, nem o ex-prefeito Hildon Chaves e nenhum ex-secretário responde processo de qualidade nenhuma. Nada, zero. Então, isso primeiro que isso deveria ser o normal. Sim. Mas, infelizmente, é uma coisa extraordinária. É raríssimo isso acontecer. E essa experiência que nós construímos juntos com os nossos secretários, com a população, etc., e principalmente cuidando de pessoas. Quando nós fizemos 800 quilômetros de asfalto, nós estávamos cuidando de pessoas. Sim. Quando nós fizemos as obras, uma rodoviária onde as pessoas podem esperar o ônibus em tranquilidade, parece um shopping a rodoviária de Porto Velho. Então, a principal função de um gestor, de alguém que se coloca na vida pública, é justamente o de cuidar das pessoas. Muito bem, 18h43. O senhor falou bastante sobre experiência e esse é o maior anseio, acredito, hoje do eleitor rondoniense, né? Quando a gente fala sobre esse assunto, né? O senhor acredita que de que forma essa passagem pela Prefeitura de Porto Velho o preparou para esse desafio maior? Estamos nesse período aí de pré-candidatura, onde o cenário político está se desenhando. O que a gente consegue adiantar e firmar a partir de tudo que foi vivido até agora e do que o senhor acabou de mencionar? Ao longo da nossa vida, Bia, nós carregamos e vivenciamos várias experiências. Uma experiência de 21 anos como promotor de justiça, uma experiência como empreendedor. Eu e a Ieda
que hoje é deputada estadual, na época eu era dentista. Nós, a partir de um colégio, e ao longo de 20 anos de muito trabalho, criamos um dos maiores grupos educacionais da região norte, onde chegamos a empregar mais de 1.300 pessoas diretamente e atendendo simultaneamente a 15 mil alunos em 3 estados, Rondônia, Mato Grosso e Acre. Em paralelo, 8 anos à frente da Prefeitura de Porto Velho e hoje uma experiência nova como pecuarista. Então, então nós trazemos, porque eu comecei muito cedo. Eu cheguei por Vilhena, cheguei em Vilhena como promotor de justiça. Eu fui aprovado com 23 anos, tomei posse com 24. Naquela época eu fui o promotor de justiça mais jovem do Brasil. Então, essa somatória de experiências é que nós estamos colocando à disposição. É claro que quem vai resolver isso é a população do nosso estado. Eu digo sempre, Bernardo, Bia, que o gestor ele tem que ter efetividade. Ele não precisa ser uma pessoa muito agradável, ele não precisa ser engraçado, ele não precisa... enfim, ele tem que dar resultado. Sim. Ele tem que dar resultado. Porque assim, não, o cara é legal, o cara é bacana, o cara é gente boa. Não, mas vai tomar uma cerveja com o cara que é gente boa, então tá ótimo. Esse é o caminho. Agora, para você entregar a sua casa, entregar o que você tem de mais importante, que é a saúde da sua família, aí só ser gente a boa segurança, não basta ser um cara legal, um cara boa praça, um cara que... Enfim, E recado dado, nós entendemos. Tem que ter resultado. Muito bem, a gente volta em seguida, são 18 horas e 45 minutos. Este é o Jornal Rede Clube Cidade ao vivo para todo o estado. Já já a gente volta com o Hildon Chaves, já para o último bloco da edição desta sexta-feira. Voltamos a apresentar Jornal Rede Clube Cidade. Ao vivo, já na reta final, são 18 horas e 51 minutos, hoje no Dia Mundial do Meio Ambiente, conversando com o ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves. Beatriz Maciel. Isso mesmo. Já falamos sobre a prioridade do rondoniense, né, que de certa forma acabou mudando ao longo dos últimos anos. Saúde e segurança pública é o que mais pesa na cabeça e na consciência do rondoniense de modo geral. Mas quando a gente fala aqui para o nosso estado, acabamos de sair da Rondônia Rural Show, que movimentou aí bilhões de negócios, esteve por lá nessa feira, e o agro ajuda a sustentar boa parte da economia de Rondônia. Como hoje, Hildon, você avalia que é possível garantir que esse desenvolvimento chegue também nas cidades e melhore, de modo geral, a qualidade de vida da população? Bia, vamos lá. A gente roda e volta para a questão de Sim. gestão. Tudo passa por uma questão de gestão. Sim. Então, por exemplo, você falou do agro. O agro precisa de boas estradas, precisa de trafegabilidade, precisa de mobilidade. Sim. Isso aí é o básico, né, desse setor. Inicialmente, consertar o que já tem. Rondônia tem 110 pontes de madeira ainda. Isso é uma coisa que tem que ser resolvida rapidamente. Então, recurso vai ter um eventual governo Hildon Chaves. Então, nós temos duas vertentes. Quando eu falo no agro, eu me refiro a soja e milho e os grandes pecuaristas. Sim. E quando eu falo na agricultura familiar, eu falo o motor principal dos pequenos municípios do nosso estado. Perfeito. E vejo o fomento do cacau e do café como as molas propulsoras desta nova empreitada para o estado de Rondônia. É perfeitamente possível se dobrar, ou até mais do que isso, em curto espaço de tempo, essa matriz que traz muitos recursos, principalmente para os municípios pequenos. E isso também é um caminho para a pergunta que você fez anteriormente sobre os municípios de uma forma geral. Sim. Então, principalmente os municípios menores têm uma ligação muito forte com o agro, com a agricultura familiar. Sim. Você veja bem, me parece, pelas notícias que eu tenho acompanhado na imprensa,
o governo federal resolveu a questão do trecho do meio na 319. né? Sim. Então, isso abre uma janela gigantesca de oportunidades para a agricultura familiar, porque nós estamos falando, Ibernon, de uma cidade de 2 milhões de habitantes, Manaus. Então, Manaus, Boa Vista, o interior do Amazonas. Uma demanda incrível, né? Uma demanda gigantesca, um caminhão saindo daqui. Então, é preciso ter uma estrutura de armazenamento, um SEASA. Rondônia já faz isso. Eu até deixo aqui um abraço para o Cláudio Maracujá, que é um produtor de maracujá, lá da 429. Então, inclusive o Cláudio é vice-prefeito de Seringueiras. Boa noite, Cláudio. Um abraço para o Cláudio. Então, é uma avenida de oportunidades. Mas isso aí, nós voltamos para a questão da gestão, etc, etc. Sim. Então, assim, mas Rondônia está pronta para isso. Eu digo sempre, Bia, que o mais importante não são as nossas matas, não são as nossas terras, não são os equipamentos, máquinas. Os equipamentos são as pessoas. As pessoas que vieram para Rondônia, e muitas delas filhas, netas e bisnetas de agricultores. Então, esse povo maravilhoso que trabalha de sol a sol, que faz Rondônia crescer cada vez mais, com o fomento adequado. Nós temos que trazer de volta, por exemplo, programas como o balde cheio da época do Ivo Cassol. Hoje nós estamos... A pecuária leiteira, hoje, ela é um quarto do que já foi no passado. Então, o que é o balde cheio? Era uma estrutura de irrigação para a silagem do gado no período da seca. O Promec, por exemplo, criado na época do Ivo, onde o produtor tinha acesso a 5 horas máquinas. Lembro disso, noticiamos muitas vezes. Como é que você vai pegar um produtor da agricultura familiar para que ele até tem o recurso para pagar as 5 horas máquinas, mas o deslocamento dessa máquina fica mais caro do que as 5 horas. Então é onde tem que entrar o governo tem que ser presente. Rondônia precisa de um governo efetivamente presente, um governo que saiba o que precisa ser feito em diversas vertentes. Saúde, educação. Na educação, por exemplo, nós transformamos aqui em Porto Velho. Porto Velho, historicamente, há décadas, estava em último lugar entre as capitais brasileiras. Noticiamos aqui também, por muitas vezes. E no meu último ano de mandato, nós passamos em 5º lugar. Passamos a ser o 5º lugar à frente de capitais como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, etc. Então, com essa gestão tem que ser na saúde, tem que ser na educação, tem que ser na segurança pública, tem que ser no agro, na agricultura familiar. Então, é isso. E não existe a cidade sem o agro, sem a agricultura familiar, sem um campo. Não tem como, né? Não, e nós estamos falando não é uma questão de assistencialismo, é questão de negócio. Sim. Isso pode alavancar ainda mais o crescimento do estado de Rondônia. Com certeza. E todos os demais setores de automóveis, etc. Tudo, porque muita gente chega, nós vamos fazer, vamos criar aqui indústria de fabricar carro, fabricar foguete. Não, esquece isso. Vamos usar as nossas potencialidades. Vamos encontrar o caminho correto para, por exemplo, beneficiar parte desse agro que nós produzimos. Hildo, muito obrigado. O tempo da gente é 1 hora que corre demais aqui quando temos muitos assuntos importantes para falar. Nós conversamos com Hildon Chaves. Muito obrigado pela presença aqui no Jornal Rede Clube Cidade. Desejamos sucesso em seus projetos. Agradecemos a sua participação. Boa noite. Fique à vontade para suas considerações. Muito obrigado. Eu já falei tanto que eu não vou nem considerar quase nada, Ibernon, porque eu sei que o tempo de vocês está apertado. Eu só deixo aqui um grande abraço para todos que nos assistem nesse momento
E entrem nas redes sociais, quem tiver interesse, para ver quem é Hildon Chaves. É Hildon com H, H-I-L-D-O-N, é Hildon Chaves. E veja também, eu sugiro também que façam o mesmo nas redes sociais dos demais candidatos, para que, a partir daí, porque nós estamos no mesmo barco. Eu tenho certeza que o que você que nos ouve nesse momento quer é exatamente o que nós queremos. Uma Rondônia mais próspera, mais justa e mais solidária. Muito obrigado, são 18h59. Pedofilia é crime. O agressor está mais próximo do que muitos imaginam. Ele pode ser o pai, irmão, tio, padrasto ou um parente próximo da vítima. Vamos proteger nossas crianças. Denuncie. Ligue para 190. Essa é uma campanha do jornal Rede Clube Cidade. Você ouviu mais uma edição do jornal que vai aonde o povo está? Sua participação é muito importante para o desenvolvimento de Rondônia. Continue ligado sempre onde você estiver. Rede Clube Cidade. Porto Velho, Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Vilhena, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé e microrregiões. Direção-geral Gisele Maiolino Furtado. Diretores executivos Alexandre Neroni Maiolino. Apresentação Beatriz Maciel. E Bernon Nunes. Produção de áudio Luiz Campos. Diretoria de Marketing Gisele Maiolino. Sonoplastia Glênio Barros. Rede Clube Cidade. Uma produção do jornal Rede Clube Cidade em Rondônia. Continue ligado em nossa programação que está em primeiro lugar. Excelente noite, muito obrigado pela sua audiência. Fiquem com Deus e até amanhã. Muito obrigada pela companhia. Fiquem com Deus. Um ótimo fim de semana. Nosso encontro novamente às 18 horas na segunda-feira. Até lá.